Bem-vindo novamente e desta vez vamos falar dos princípios processuais penais, especialmente naquilo que é o contexto do modelo português, que vamos ver o que significa o modelo português de processo penal. Okay? Em primeiro lugar, vamos relembrar algumas coisas, nomeadamente aquilo que é o processo penal. O Dr. Figueiredo Dias defende que o sentido axiológico, ou seja, a nível dos valores do processo penal, é a resolução dos conflitos que existem na vida da comunidade e que podem surgir várias vezes, especialmente aqueles que se prendem com bens jurídicos mais essenciais, porque aí é que entra o próprio direito penal substantivo, mas também a descoberta da verdade, ou seja, perante uma alegada violação de bens jurídicos penalmente tutelados, então afinal o que é que aconteceu, certo? Depois tem também outros valores, como por exemplo a proteção do próprio arguido, ou dos vários arguidos que podem existir, do próprio Estado, face ao próprio Estado. Portanto, para evitar que existam lesões desproporcionais dos direitos fundamentais destas pessoas. E, por fim, o restabelecimento da paz jurídica a nível individual, ou seja, da pessoa que foi ofendida, que foi lesada, mas também da própria comunidade que viu uma norma que, para ser importante, a ser violada por alguém. Okay? E os princípios penais, os princípios processuais penais, peço desculpa, têm duas vertentes. Uma vertente positiva, ou seja, uma vertente em que eles atuam, e uma vertente negativa, ou seja, uma vertente na qual eles controlam, em que eles limitam a atuação de outras coisas. Portanto, na função negativa, eles ajudam-nos a filtrar e a controlar aquilo que são as normas de processo penal, para evitar que elas possam ser interpretadas da forma errada. Ou seja, quando vamos fazer a interpretação, temos de ter atenção, calma, será que esta interpretação não está a ir contra certos princípios do processo penal? Mas também quando temos que tentar corrigir ou preencher lacunas através da analogia com normas de processo civil, aí também vamos usar, ok, esta norma de processo civil parece resolver o problema no caso em concreto, mas a nível de princípios, será que está tudo em ordem? Será que não está a causar problemas também? E se estiver tudo bem, perfeito. E por outro lado temos a função positiva, ou seja, se não existem sequer normas a que possamos recorrer a nível de analogia, pensamos só, ok, olha, de acordo com os princípios processuais penais que nós temos, o que é que nós podemos fazer aqui? O que é que o sistema, entre aspas, quer? O que é que o legislador quereria se ele fosse chamado a julgar este caso em concreto? Ok? Portanto, nós temos um modelo processual que tem uma estrutura acusatória, e isto, se quiserem estudar mais aprofundadamente, tem muitos séculos de história, certo? Tanto o modelo acusatório como o modelo inquisitório, ou inquisitivo, não sei. Mas nós temos um modelo de tradição acusatória, e isto podem ver desde logo no artigo 32, número 5 da Constituição, mas este modelo acusatório é integrado também por um princípio de investigação judicial. Vamos ver o que é que isto significa, mas, por exemplo, significa que o juiz, o tribunal, vai poder ordenar oficiosamente, ou seja, por sua própria iniciativa, a produção de todos os meios de prova que são necessários. Portanto, no modelo da acusação, nós temos tendencialmente uma separação muito forte entre quem está a acusar e quem está a julgar uma determinada causa, e portanto, quem está a julgar não pode estar ele próprio a fazer a investigação, não pode estar ele próprio a fazer o trabalho da acusação a descobrir os factos. Mas como vimos anteriormente, existe aquela vontade de descobrir a verdade, certo? E de proteger o arguido daquilo que pode estar errado. Então, no caso português, o próprio tribunal tem também a função de descobrir a verdade, de ordenar a produção de provas que acha importante conhecer para poder julgar a causa de forma adequada. Portanto, daí a parte acusatória, que tem a tradição de separação a nível formal e material entre quem acusa e quem julga. No nosso caso será o Ministério Público a acusar e o juiz, o tribunal, às vezes pode ser mais que um juiz, pode ser um tribunal de júri, mas no geral o tribunal a julgar. Mas o próprio tribunal também tem aqui algumas funções que podem ser importantes. Uma das formas em que se vê esta separação do próprio julgador e do acusador é quando nós temos, por exemplo, o juiz de instrução, que vamos estudar mais à frente na parte em que estudamos a tramitação do processo, mas também no vídeo já a seguir, em que vamos falar dos sujeitos processuais. Mas a ideia aqui é que o juiz de instrução é quem atua numa fase ainda relativamente inicial do processo e que ele próprio também ajuda a investigar e verifica se existe algum nível de suspeita quanto ao arguido e pode, por exemplo, colocar medidas de coação. Portanto, esse juiz, por estar de certa forma envolvido um bocado na parte da acusação, para não haver qualquer dúvida, ele logo já não vai poder ser o juiz do julgamento, certo? E existe todo um sistema de impedimentos, de escusas, da própria recusa da parte do próprio juiz, para evitar que se criem sequer suspeitas de que vai haver ali algum tipo de parcialidade.
porque o modelo acusatório é muito preocupado com esta imparcialidade do processo penal, da confiança da comunidade, etc. E, portanto, queremos que o Ministério Público, que representa, no fundo, a pretensão punitiva do Estado, consiga estar separado e em igualdade de armas face ao arguido, que tendencialmente não tem tantos recursos, mas que, por exemplo, vamos ver no vídeo seguinte também, tem direito a um defensor. O processo acusatório, o processo penal do modelo acusatório, nota-se que tem alguma fragmentação, ou seja, está dividido em várias fases, que é algo que no inquisitório não existe tanto, e depois, enquanto no inquisitório, pensem nos tribunais, mais a nível britânico, existe muito oralidade e tudo é resolvido no momento e o juiz ouve e decide. No nosso modelo, nós temos a importância de, apesar de haver muita oralidade também, e a oralidade ter a sua importância, tem que ficar tudo reduzido a escrito, porque, nomeadamente, pode haver recurso, certo? Existem vários níveis de decisão, temos o Tribunal de Primeira Instância, temos o de Segunda, podemos ir eventualmente ao Supremo, a meio de algum dos casos pode suscitar-se a constitucionalidade de uma norma e então vai para o Tribunal Constitucional. Portanto, é importante que tudo esteja devidamente escrito, devidamente documentado, e depois a própria decisão do juiz, porque ela pode ser controlada por critérios legais e objetivos, tem que estar devidamente fundamentada, que é para o tribunal seguinte, superior, poder julgar isso nos seus méritos e não apenas em mas então porquê que a decisão foi esta? Passando à parte então dos princípios, nós vamos ver aqui alguma divisão, quando vamos falar dos princípios, que é para eles ficarem mais encaixados em caixinhas e serem mais fáceis de estudar. Em primeiro lugar, vamos falar dos princípios da promoção processual ou da iniciativa processual, sinónimos. Depois vamos falar dos princípios relativos à prossecução ou à marcha processual. Portanto, primeiro, como é que se inicia, como é que ele tem início. Em segundo lugar, como é que ele se desenrola. Vamos depois falar quanto à prova, portanto, como é que a prova pode ser admissível, produzida e que valor é que deve ter a prova, ou cada tipo de prova. E por fim, vamos falar dos princípios relativos à forma processual, ou seja, como é que o processo se desenrola. Portanto, partindo do início, então, temos na iniciativa processual que falar do princípio da oficialidade, que é um princípio muito importante para o Ministério Público e que já agora vamos à Constituição. Está, porque muitos dos princípios do processo penal, por terem uma importância tão grande relativa aos direitos dos arguidos e dos direitos fundamentais das pessoas no geral, têm logo previsão na Constituição. Portanto, artigo 219. É relativamente importante terem uma coletânea que tenha a Constituição, tenha normas constitucionais, ou então terem a Constituição com vocês por perto. Portanto, o artigo 219 prevê o Ministério Público. E temos, ao Ministério Público compete representar o Estado e defender os interesses que a lei determinar, bem como, blá blá blá, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defender a legalidade democrática. E depois fala também do Ministério Público ter autonomia, ter um estatuto próprio e poder contar com a ajuda das forças policiais. Não é assim. E, portanto, depois também vamos ter na parte dos sujeitos processuais mais sobre o Ministério Público, mas a ideia aqui de oficialidade é que ele representa o próprio Estado, ele representa as punições do Estado e ele vincula-se a vários princípios. Um dos quais, por exemplo, é o da legalidade, que vem logo aqui neste artigo também, e o princípio da legalidade tem um bocado mais chumbo. Por outro lado, também tem um princípio que o contradiz e que o balança, que é o princípio da oportunidade. Em termos relativamente breves, o princípio da legalidade diz-nos que aquilo que é a atividade, a ação do Ministério Público tem que obedecer estritamente àquilo que são os critérios que a lei exige. Portanto, nós temos o facto de que quando o Ministério Público recebe a notícia ou a denúncia de que existiu algum crime, isto pode acontecer de várias formas, pode saber diretamente, pode saber oficiosamente, pode ser um órgão da polícia a dizer-lhe, portanto, há várias formas de eles terem esta notícia do crime, a notícia criminis. Mas a verdade é que, mal ele tenha, eles vão ter que verificar que tipo de crime é, nomeadamente, primeiro vão verificar se é sério, ok? Mas depois vão verificar, será que isto é um crime público, um crime particular em sentido amplo, e dentro do sentido amplo temos particular em sentido estrito, que é mesmo um crime que só afeta uma pessoa, ou de certa forma é um crime daqueles que é mais para a esfera individual e não choca assim tanto a esfera coletiva, certo? E depois temos os crimes semi-públicos, que são particulares em sentido amplo, mas que ainda é mais ou menos público, ainda tem alguma importância que o Ministério Público possa ajudar na sua prossecução, mas que requerem queixa para serem efetivados. Portanto, temos o princípio da legalidade, que nos diz que o Ministério Público vai sempre, digamos,
prosseguir ou promover o processo face aos crimes, mas depois temos um desvio, que são os crimes semipúblicos, que é, ele vai prosseguir, mas tem que haver uma queixa primeiro. E depois temos uma completa exceção, que são os crimes particulares em sentido estrito, ou os crimes particulares só, em que é preciso que não só que a pessoa particular que se sentiu lesada, que foi ofendida, apresente queixa, mas também que ela própria deduza a acusação. E depois o Ministério Público, se achar por bem, pode acompanhar na acusação. Depois, o princípio da legalidade também diz que, havendo esse tipo de inquérito e tudo mais, depois chega uma altura em que o Ministério Público vai ter que decidir, entre aspas, se pretende arquivar o processo, por não haver qualquer tipo de fundamento ou não se verificar a prática de crime. As palavras-chave do código são indícios da prática de crime e quem foram os seus agentes. Ou seja, aconteceu um crime e temos ideia de quem foi. Se não verificarem isto, tem que arquivar. Mas lá está, tem, porque é a lei que manda. Por outro lado, se verificar, tem que deduzir a acusação. Isto no caso, lá está de ser público. Acontece, no entanto, que também temos o princípio da oportunidade. Ou seja, há quem diga que o sistema português tem o princípio da legalidade com abertura a um princípio de oportunidade, ou com abertura a soluções de oportunidade. E estes aqui depois levam-nos para alguns tipos de processos especiais, que vamos ter um vídeo sobre isso também, que são, por exemplo, o processo sumário, o processo abreviado e o processo sumaríssimo, que é tipo muito sumário. E esses já são relativos depois à forma como o próprio crime foi encontrado, de certa forma, por exemplo, se foi em flagrante delito, se existem provas evidentes, etc. Mas também temos mecanismos de diversão processual que o Ministério Público pode aplicar em vários crimes se verificar que existem certas razões para isso também. No entanto, a questão aqui é, o Ministério Público vai ter alguma, não muita, mas alguma discricionariedade para julgar, olha, dependendo do tipo de crime, nós não queremos aplicar mais do que 5 anos, ou nós queremos dar a possibilidade de toda a gente concordar que se suspenda o processo, se apliquem certas medidas que não são uma condenação, e portanto tem várias ideias aqui. Depois também podem, por exemplo, enviar para a mediação penal, que é um sistema muito mais de justiça restaurativa e que ainda não teve muita atração também. Mas estes mecanismos de diversão têm em si um objetivo que é de evitar a estigmatização do próprio arguido, porque depois isso pode levar à criminalidade secundária, ou seja, a pessoa fica-se a sentir como uma criminosa, é mais propensa a cometer crimes. Mas também, por outro lado, há vitimização secundária, certo? Ou seja, a pessoa que foi vitimada, ao ter que passar por todo o processo penal, com a produção de prova, a falar-se mais do assunto, pode, ao reviver o crime e ao reviver todo esse transtorno, sentir-se também ainda pior. Por fim, é importante que se reparem os danos, e alguns destes processos alternativos, estes mecanismos de diversão processual, têm mais foco em reparar os danos do que o processo comum. Depois, temos ainda outro princípio, que é o princípio da acusação. E do princípio da acusação delimita-se aquilo que é o objeto do processo. E vamos ter um vídeo também sobre o objeto do processo, mas idealmente o Ministério Público fez um inquérito, descobriu que havia indícios e quem teria sido que praticou o crime, então decide acusar. Aquilo que eles escrevem na acusação, os factos que eles dizem na acusação que aconteceram e os motivos de direito e tudo mais, depois ficam de certa forma cristalizados, porque o arguido toma conhecimento deles, o tribunal toma conhecimento deles, e o julgamento vai decorrer apenas sobre aquilo. Mesmo que depois se encontrem outras coisas, já não pode ir muito além daquilo. Não pode haver, depois vamos ver melhor isto, uma alteração substancial dos factos. Okay? Que é para, de certa forma, se conseguir ter segurança sobre o que é que está a ser julgado, não se andarem no meio a inventar coisas. Diz então que a acusação delimita e fixa os poderes da cognição, ou seja, do conhecimento, do tribunal, e depois também a extensão do caso julgado. Nos princípios relativos à prossecução, à marcha processual, vamos ter 4. Vamos ter a investigação, a suficiência, a concentração e o contraditório. E vários destes princípios importam ao longo de todo o processo, mas têm algumas fases em que têm mais relevância. Por exemplo, a concentração e o contraditório, pelo que vamos perceber, têm mais importância na fase do próprio julgamento. Mas vamos pelo início. A investigação é aquilo que vos disse mais cedo, ou seja, nós temos um modelo acusatório com um princípio de investigação. Ou seja, o juiz tem o poder de intervir na produção de prova, inclusive a audição de testemunhas, inquisição de testemunhas, etc. Depois também temos na parte da suficiência aquilo das questões prejudiciais que falei no vídeo anterior, ou seja, se surgir uma questão de natureza civil que tem que ser resolvida para se conseguir perceber a matéria criminal, tendencialmente, remeto para o vídeo anterior, mas tendencialmente será resolvida dentro do próprio
processo penal. Depois temos o princípio da concentração. E este diz-nos que o processo deve concentrar-se num ponto de vista espacial e temporal, ou seja, deve decorrer tendencialmente tudo ao mesmo tempo a parte do julgamento, mas mesmo numa extensão do processo todo não deve ser muito longo, que é para o juiz ter conhecimento disto, e mais, toda a produção de prova, toda a discussão deve ser feita também em frente, na presença do juiz, para que ele possa adequadamente conhecer os factos e a prova e aquilo que está a ser discutido. E depois também temos o próprio princípio da imutabilidade do juiz, e depois vamos falar disso com o princípio do juiz natural, mas a ideia aqui é, nós temos um juiz que começa a julgar o processo, imaginem que por alguma razão tem que haver uma segunda audiência, olha, agora já é outro juiz. De certa forma vai-se perder aqui alguma ligação, certo? E portanto não podemos garantir que está a ser um processo em que tudo está a ser tido em conta de forma igual. Por fim, o princípio do contraditório consiste no direito da própria pessoa ter uma audiência, da própria pessoa apresentar as suas provas e os seus argumentos e refutar as provas e argumentos do outro lado. E lá está, isto tem relevância especialmente na fase de julgamento, porque é a fase em que se faz isto. Como disse, então, os princípios relativos à prova processual têm importância nos principais 3 momentos da própria prova, que é a admissibilidade, ou seja, o que é que pode ser utilizado como prova, por exemplo, se podem ser admitidas escutas ou não, se valem provas documentais ou não, que tipo de depoimentos e de que tipo de pessoas e em que tipo de circunstâncias são admissíveis, etc. Depois temos a produção, ou seja, como é que se pode fazer essa prova no próprio julgamento, e a valoração, como é que o juiz, que vai tomar a decisão, pode então determinar, imagina, será que existem algumas provas que valem mais do que outras? Será que existem coisas que não podem ser valoradas? Vamos ver que algumas que não podem ser. E portanto, é basicamente esta ideia essencial. E estes princípios, ou seja, isto aqui são as alturas em que os princípios vão relevar. Mas agora, os princípios em si são novamente o princípio da investigação, na ideia de que o juiz, ao investigar, é sobre a prova também, não há muito novo a dizer aqui. Depois temos um princípio muito importante, no artigo 127, e esse princípio é o princípio da livre apreciação da prova, ou livre apreciação da prova processual, não me lembro de certeza. Diz-nos: salvo quando a lei dispuser diferentemente, ou seja, pode haver exceções, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente. Portanto, reparemos aqui que já existem algumas limitações. Primeiro, admitem-se exceções. E, em segundo lugar, dizemos que o juiz, neste caso a entidade competente, está sujeito a regras de experiência e livre convicção. Portanto, também temos aqui algumas que não são mencionadas, mas que a doutrina densifica, como, por exemplo, as regras óbvias da ciência, ok? Mas, quando falamos de exceções, eu gosto de realçar uma, que é o artigo 163, também do Código Processual Penal, que nos diz o valor da prova pericial, ou seja, quando é chamado um perito, uma questão, lá está, que o requer, o juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. Isto para dizer o quê? Se, imaginem, quanto à imputabilidade, ou seja, será que alguém pode ser responsabilizado a nível da própria culpa quanto a um crime? E a pessoa diz, olha, eu tenho Alzheimer, tipo o Ricardo Salgado. Vai um perito, um psicólogo, uma equipa de psicólogos, às vezes podem ser equipas inteiras, e avaliam. E eles depois comunicam em tribunal, dão o seu depoimento a nível de peritagem, e o juiz, à partida, não vai poder discordar deles nesta matéria, vai ter que valorar a prova no contexto, nos parâmetros que eles disseram. Ainda assim, depois o número 2 deste artigo, do 163, diz-nos que ele pode discordar, mas aí vai ter que fundamentar porquê, e depois a doutrina densifica mais algumas exigências, não é só porque não me apetece, não é? Depois, temos ainda outras ideias. Temos a ideia de que se uma coisa não ficar provada, os americanos gostam de dizer beyond reasonable doubt. Em Portugal nós dizemos que se ainda houver alguma dúvida, então deve-se utilizar o princípio da in dubio pro réu. Ou seja, em caso de dúvida sobre se está aprovado ou não, vamos tomar a ideia que é mais favorável ao réu. Portanto, se é um facto que o réu alega para o discriminar, para diminuir a sua culpa, qualquer coisa, dizemos que ficou provado. Se algo era suposto ficar provado para mostrar, por exemplo, foi ele que tocou na arma do crime, ou foi ele que fez isto, ou ele tinha dito qualquer coisa. Se não ficar provado, assume-se que não aconteceu. Finalmente, quanto aos princípios relativos à forma processual, ou seja, a forma como o processo se desencadeia, devemos perceber que isto é especialmente importante na fase da audiência, ok? Temos em primeiro lugar o princípio da oralidade
E o princípio da oralidade é simplesmente existir uma forte preferência para que a produção da prova seja feita de forma oral, mas também que tudo fique devidamente registado e, se possível, até gravado. Okay? Depois o princípio da imediação, que falei anteriormente, ou seja, estarmos perto do juiz, estamos perto das provas, mas também entre as próprias provas e os factos que elas vão provar, ou seja, quanto mais óbvia, ou quanto mais perto do facto estiver a própria prova, por exemplo, se é uma prova sobre um documento e tivermos prova documental, tivermos o próprio documento, perfeito. Depois, claro que é melhor ter um vídeo ou ter fotos de alguma coisa a acontecer do que termos um relato de alguém que diz que viu, certo? Quanto mais próximo, quanto mais imediato, esta imediação, melhor. Também o princípio da publicidade. Mas o princípio da publicidade entra um bocado em clash, de certa forma, com o princípio do segredo de justiça, que pode muitas vezes ser importante. A ideia da publicidade é importante para garantir que a própria comunidade confia naquilo que está a acontecer, para garantir que não há abusos, os meios de comunicação social podem cobrir as audiências e os factos que estão a ser discutidos, mas também pode então o processo ser sujeito a segredo de justiça se virmos que existe importância quer para proteger o arguido, quer para proteger a vítima, quer para proteger o próprio processo. Imaginem que os suspeitos estão a ouvir tudo o que está a acontecer, ou então alguém pode ter conhecimentos indevidos, enfim. Depois temos toda uma divisão entre o segredo de justiça interno e externo, ou seja, numa certa fase do processo, mais inicial, no inquérito, na instrução, podem haver certas coisas que o Ministério Público, por exemplo, não divulga, não é tudo público, porque o próprio arguido podia tentar, por exemplo, destruir provas. Então temos aqui dois segredos de justiça, que depois são densificados pela doutrina e pela jurisprudência. Depois, quem pode sujeitar a isto, vamos ver mais à frente também nas competências do juiz de instrução criminal, mas tendencialmente o segredo de justiça é feito pelo Ministério Público com a autorização do JIC, juiz de instrução criminal, ou então só pelo JIC com a autorização do Ministério Público ou só o JIC. E portanto, o processo normalmente é público, mas, e sob pena de nulidade, se não for público, mas pode ser devidamente sujeito a segredo de justiça. E pronto, quanto aos princípios é mais ou menos isto. No próximo vídeo vamos falar dos sujeitos que de facto se envolvem, os sujeitos processuais, e que podem alterar o rumo do processo ou que têm relevância no processo.